Capítulo 2. O Dragão Dourado. Quando eles saíram da densa floresta, o sol já havia começado a se pôr no horizonte escuro, mas a clareira ainda era visível pelas colunas de fumaça branco-acinzentada que subiam suavemente das chaminés e pelo brilho quente das velas de sebo que iluminavam as janelas de vidro turvo das casas. Kallen parou para respirar o ar fresco e contemplar a vista familiar da vila ao longe. Inclinou a cabeça para trás e girou os ombros, estalando o pescoço para aliviar um pouco da dor que se instalara. A viagem de volta havia levado muito mais tempo. Eles se revezaram para puxar o veado, o que não era uma tarefa simples considerando seu tamanho. Dan removeu suas entranhas para reduzir o peso e o prendeu ao seu trenó improvisado. Era um dispositivo bastante prático. As duas tábuas de madeira reforçada estavam unidas por duas ripas de ligação e presas com parafusos feitos à mão. O veado foi então amarrado às tábuas com uma corda cortada grosseiramente, que foi passada por pequenas alças de metal na borda superior das tábuas. Isso tornou muito mais fácil puxar o veado e causou menos danos ao pelo. Foi um esforço considerável, mas valeu a pena para trazer o enorme animal de volta inteiro. O tamanho do veado significava que haveria carne para todas as suas famílias por um bom tempo. Tudo o que não comessem, eles poderiam vender. As festividades do Mercado da Lua já estavam a todo vapor quando os meninos se aproximaram dos arredores da aldeia. O burburinho de excitação ecoou pelo vale, gargalhadas e admiração enquanto os contadores de histórias de Gilsa e Camilin teciam suas histórias fantásticas, que podiam ser ouvidas em meio ao zumbido constante da música alegre e melódica tocada ao redor das fogueiras. O Mercado da Lua era o maior festival das aldeias. Ocorria a cada ciclo, quando a lua estava em sua plenitude. Comerciantes, artistas e bardos de todas as terras ocidentais se reuniam na praça do Mercado da Clareira para vender suas mercadorias, comungar com velhos amigos e participar das festividades. Os guardas da cidade assentiram enquanto os garotos caminhavam penosamente, todos à beira do colapso de exaustão. Kallen puxou o corpo do veado atrás de si no trenó. Bem na hora, rapazes, comentou Ferrin Cole, um dos guardas, voltando o olhar para Kallen. Ferrin fora um dos melhores amigos de Aen. Seu rosto era caloroso e amigável, salpicado de sardas. A pele dos lábios estava rachada pelo vento gelado da noite. Deuses, essa é feia, disse ele ao avistar o corte que se abria na lateral do veado. Vocês estão bem, rapazes? Kallen assentiu. Sim. A boca de Ferrin se torceu enquanto ele e o outro guarda, Dalmen, trocavam um olhar de soslaio. Veremos vocês dois no dragão mais tarde para ouvir Teren, perguntou Kallen, mudando de assunto. Ele gostava de Ferrin, mas já estavam atrasados e ele não tinha intenção de se envolver em nenhuma conversa que pudesse deixá-los ainda mais atrasados. Ferrin deu um sorriso fraco. Sim, nos vemos lá, jovem Brier. Nós trocamos em breve. Os rapazes se despediram e seguiram seu caminho. Mantiveram-se nos limites da vila para evitar se arrastar no meio da multidão. Mesmo assim, atraíram olhares ocasionais de um ou dois viajantes bêbados que se perderam no luar. Quando chegaram à casa de Dan, não havia sequer um lampejo de vela para indicar que havia alguém em casa. Papai já deve estar lá no dragão, refletiu Dan. Podemos deixar o servo lá atrás. Está frio o suficiente esta noite para aguentar até de manhã. Os outros assentiram. Kallen teria concordado com qualquer sugestão de Dan. Estava com frio e cansado, e eles já deveriam estar na estalagem. Era difícil para os rapazes não se deixarem levar pela excitação enquanto se dirigiam ao Dragão Dourado, abrindo caminho entre a multidão com ardor. As ruas da vila estavam lotadas. Bêbados passeavam de braços dados, sem ir a lugar nenhum. Grupos de jovens entoavam canções de verão enquanto a luz das estrelas iluminava as ruas. Enquanto Kallen, Dan e Rist se dirigiam para o centro da vila, a grande e robusta estrutura do Dragão Dourado surgiu à vista. Construída com longas e grossas vigas de abeto, a estalagem era uma das maiores construções da vila. Era também uma das poucas construções na cidade a possuir um segundo andar, do qual se estendia uma cobertura de palha. Sob a cobertura, havia um deck elevado com uma escada central que formava a entrada da estalagem. O topo da escadaria era emoldurado de cada lado por dois dragões de madeira ornamentados. Cada escama era esculpida com precisão magistral, e suas caudas se enrolavam firmemente em torno dos balaústres sobre os quais se sentavam. Pareciam vivos, como se estivessem prontos para dilacerar, membro por membro, qualquer um que fizesse mal à estalagem. Lars Zavel, pai de Rist, as encomendou a um artesão que passava por ali, muitos verões atrás. Ele ficou tão encantado com as peças finalizadas que prometeu ao artesão acomodação gratuita e hidromel vitalício. O homem tem feito visitas frequentes ao Deglade desde então,
e Lars permanece fiel à sua palavra. Enquanto subiam a escada, Kallen ouviu o burburinho tumultuado da multidão bêbada lá dentro. O som familiar era estranhamente agradável aos seus ouvidos. As portas da pousada se abriram abruptamente. Por um instante, Kallen sorriu, ansioso para se juntar às comemorações. Então Curtis Vett e Fritz Netley saíram cambaleando para o deck. Idiotas! Os dois jovens riram alto, empurrando-se para frente e para trás. A Nia só está esperando você levá-la, Curtis. Não sei por que você está esperando. Eu a teria num piscar de olhos, provocou Fritz, cambaleando um pouco e tomando um grande gole de hidromel da caneca. Você vai ficar com essas mãos imundas. Curtis parou no meio da frase ao ver Kallen, Riste e Dan parados à sua frente. Uma carranca se espalhou por seu rosto. O que temos aqui? A mamãe deixou as crianças virem beber. Saia da frente, Curtis, Dan rosnou, tentando passar pelos dois jovens. Ao fazê-lo, Fritz correu em sua direção e o empurrou no peito com as duas mãos. Ei, agora! Não fale assim com a gente, seu merdinha! O cheiro de hidromel exalava de seu hálito. Fritz já estava bem sóbrio. O álcool só o piorava. Fritz se preparou para empurrar Dan pela segunda vez. Kallen saltou para frente, fechou a mão em punho e acertou Fritz na bochecha com os nós dos dedos. Kallen não conseguiu esconder a expressão de choque quando Fritz tocou a bochecha sensível com os indicadores. Você vai se arrepender disso, gritou Fritz, estreitando os olhos. Arrepender-se de quê? Posso perguntar? Questionou a voz calma e suave de Lars Avel, que surgira do nada, parado entre os jovens e a porta da estalagem. Lars não era um homem alto nem imponente, mas era muito respeitado na aldeia. Seu cabelo era grisalho e cortado rente. Uma cicatriz espessa ia do olho esquerdo até a obscuridade de sua barba grisalha e escura. Ele tinha uma figura particularmente intimidadora, com as mangas da camisa manchada de hidromel arregaçadas até os cotovelos e o pano do bar pendurado no ombro. Apesar de seu comportamento geralmente charmoso, era conhecido como um homem que ninguém contrariava. Nada, mestre Avel. Estávamos apenas nos recolhendo para a noite. O Fritz aqui está se sentindo um pouco mal, disse Curtis, olhando para os próprios pés. Fritz o encarou com o canto do olho. Os dois jovens desceram as escadas arrastando os pés o mais rápido que seus pés conseguiam, sem ousar olhar para trás enquanto desapareciam nas ruas lotadas. Sim, vocês dois, em segurança, gritou Lars para eles, com um tom de sarcasmo na voz. Ele lançou o olhar para os três à sua frente. Entrem, vocês três. Teren está prestes a começar. Virou-se para Riste, erguendo uma sobrancelha em tom de cautela. Riste, lembre-se, sua mãe precisa que você acorde cedo amanhã para ajudar com a casa. Sim, pai. Lars assentiu, gesticulando para que Riste entrasse na estalagem. Um sorriso irônico se espalhou por seu rosto ao ver Kallen acariciando os nós dos dedos da mão direita. Ele colocou a mão no ombro de Kallen e ergueu uma sobrancelha. Ele mereceu, disse Kallen timidamente, arrastando os pés no chão. Sim, sem dúvida que sim. Lars soltou uma risada profunda enquanto empurrava Kallen através das portas da estalagem. O interior do Dragão Dourado era tão impressionante quanto o exterior, especialmente na época do Mercado da Lua. Kallen foi imediatamente recebido por uma multidão de pessoas, que circulavam e tentavam se espremer em uma das muitas mesas espalhadas pelo andar principal. Muitos tentavam equilibrar canecas de hidromel em cada mão, protegendo-se dos corpos agitados dos outros clientes. O aroma quente e convidativo do pão fresco de Lars se misturava ao aroma doce e melado do famoso hidromel Dragão Dourado. Fez seu estômago roncar. O salão estava banhado por um suave brilho amarelo, que emanava das velas de cera de abelha espalhadas por toda parte. O bar ficava junto à parede oeste, uma longa e sólida bancada de carvalho que se estendia de um lado a outro do prédio. Atrás dele, havia enormes barris de madeira, cada um com vários metros de altura que Kallen cheios até a borda com hidromel caseiro de Lafs. Eles estavam presos com aros de ferro forjado, e uma torneira era inserida na parte inferior de cada um. Um palco elevado de madeira ficava encostado na parede leste da sala, com cerca de 1,80 metros de largura e cerca de 1,20 metros de distância da parede. Era ali que os bardos, contadores de histórias e artistas se posicionavam para entreter a multidão. Assim que Kallen chegou à beira da multidão que cercava o bar, Riste abriu caminho pela multidão, estendendo o braço para entregar a Kallen uma grande caneca de hidromel. Beba devagar. Quase perdi um braço naquela loucura, disse Riste, passando a mão livre sobre o ombro de Kallen. É a pousada da sua família, disse Dan ao emergir da multidão atrás de Riste.
Ele engoliu um grande gole de hidromel. Por que vocês fazem fila, para começo de conversa? Rist revirou os olhos com um suspiro. Dan deu de ombros em direção a Kallen em resposta. Acho que vi seu pai por aqui, Kallen. Rist saiu andando, abrindo caminho no meio da multidão. Um pouco sensível às vezes, não é? Disse Dan. Ele brindou com sua caneca na de Kallen, e ambos tomaram um grande gole de hidromel antes de seguirem Rist em direção à multidão. Kallen logo avistou o contorno largo de seu pai. Vars Brier era um homem magro, porém forte. Seus ombros largos e grossos eram resultado de anos de trabalho com o martelo e a bigorna. Seu cabelo castanho curto era salpicado de fios grisalhos, e um maxilar musculoso delineava cuidadosamente seu rosto, levemente curtido pelas chamas da forja. Como se sentisse Kallen se aproximando, Vars virou a cabeça e se levantou em um movimento fluido, puxando o filho firmemente para um abraço caloroso. É bom ver você, Kallen. O exterior durão e prático de Vars muitas vezes desaparecia quando se tratava de Kallen e sua irmã, ela. Ainda mais desde que eles perderam. Ai! Seus olhos percorreram o corpo de Kallen de cima a baixo, em busca de cortes ou hematomas. Como foi a caçada? Na verdade, alguma coisa antes que Kallen pudesse terminar a frase, o tumulto que havia enchido a sala apenas alguns segundos antes se dissipou em uma onda de sussurros abafados. Uma figura alta e magra subiu ao palco. Seu rosto estava obscurecido pelo capuz de sua longa e pesada capa, que parecia ter visto os 4 cantos do mundo. Colorida em uma mistura de tons suaves de marrom e verde, estava toda desgastada e coberta de terra e argila. Apesar disso, parecia resistente e verdadeiramente ilesa pelo tempo, exalando um ar de imortalidade. Enquanto os sussurros se dissipavam em um silêncio infalível, o homem puxou o capuz sobre os ombros. Seus finos cabelos prateados estavam presos atrás das orelhas em um rabo de cavalo, o que enfatizava seus traços faciais jovens e marcantes. Ele tinha um maxilar estreito, maçãs do rosto salientes e uma pele macia como a de uma mamadeira. Suas orelhas, finas e macias, afinavam em uma ponta na ponta. Era quase impossível determinar quantos verões ele tinha visto. Elfos raramente eram vistos a oeste da Serra do Lobo, ou mesmo no mundo dos homens. Teren era a exceção, e suas histórias eram lendas. As pessoas viajavam longas distâncias só para ouvir os sussurros de sua língua afiada. Rumores circulavam pela clareira de que ele era mais velho que o próprio Império e testemunhara o desenrolar daqueles contos lendários com os próprios olhos. Ele era o segredo mais mal guardado das aldeias. Faz tempo que não visito estas terras. A voz calma e contida do elfo parecia preencher cada fresta e fenda da sala. Muita coisa mudou, murmurou ele, quase para si mesmo, enquanto seus olhos perscrutavam a multidão. É um grande prazer ter retornado, rugiu, abrindo os braços. Aplausos entusiasmados irromperam por toda a sala. Acalmem-se, disse Teren, empurrando as mãos suavemente para baixo, com um sorriso irônico se formando no canto da boca. Esta noite, meus amigos, é especial. Esta noite, eu conto a vocês a história de como a antiga cidade de Unain foi apagada da existência. Faixas de fogo e destruição se espalharam do centro de Eféria até o sopé de Mardoru e as montanhas Lodar, formando o que nós, elfos, conhecemos como Svidarcia, as Terras Queimadas. Teren examinou a sala, seu olhar recebido apenas por admiração e espanto. Esta noite, eu lhes contarei a história da queda da Ordem e do nascimento do Império Loriano, a verdadeira história. Ao crescer, Kallen teve um momento especial ao ouvir as histórias de Teren sobre uma época em que todas as raças vagavam livremente pelas terras. As belas e ornamentadas cidades élficas, os gigantes poderosos e os heróis da antiguidade. Mas, acima de tudo, ele adorava ouvir sobre a Ordem e os nobres Draleide que protegiam Eféria, lutando destemidamente montados em dragões enormes, alguns do tamanho de casas. As histórias contadas por alguns dos outros bardos eram decididamente diferentes. Fanny Morten. Teren deixou o nome se fixar. O imperador de Loria já foi apenas um jovem mago, ascendendo rapidamente na hierarquia da Ordem. Nascido em uma família nobre dentro das muralhas da cidade de Al-Nazla, não demorou muito para que sua centelha fosse notada. Aos 6 anos, foi enviado à cidade de Unain para treinar com os lendários magos da Ordem. Não havia honra maior entre os magos do reino de Loria. Ser escolhido para praticar sua arte ao lado dos antigos magos dos elfos e clãs de gigantes era algo realmente raro, e não foi por acaso que escolheram Fanny, pois sua centelha era pura e poderosa. Teren fez uma pausa, tomando um longo e profundo gole de hidromel de sua caneca. No entanto, disse ele, enquanto passava a manga pela boca, limpando.
As gotas que sobraram de seus lábios, ele não gostava da companhia de outras pessoas. Preferia o estudo solitário. Fanny se confinou aos cantos mais sombrios da ilustre biblioteca de Unai, onde pesquisou as histórias de toda magia, desde as magias arcaicas dos Bloodvar e os míticos druidas humanos até os costumes perversos do xamã Zurak. Aos apenas 20 verões de idade, Fanny era considerado um dos magos humanos mais poderosos da Ordem, e o mais implacável. Teren lançou o olhar para a multidão. Sua voz assumiu um tom mais grave. Fanny aos poucos se apaixonou pelo poder, como acontece com a maioria em sua posição. Ele era movido pela necessidade de testar suas habilidades e provar sua força. Ele desafiava outros magos para duelos, obrigando-os pela honra a aceitar. Mas Fanny não queria simplesmente derrotá-los, ele queria quebrá-los. Teren agachou-se na beira do palco. Ficou em silêncio por alguns instantes, com os olhos fechados, concentrado. Fanny não se contentava em apenas ler sobre as magias arcaicas do passado. Ele queria senti-las, manejá-las. Ele mergulhava nas mentes de seus oponentes, distorcendo-as à sua vontade, desafiando os limites das convenções. Queria provar que era inigualável. Embora a maioria na Ordem não aprovasse seus métodos, havia aqueles que o admiravam. Em cada tarefa que lhe era confiada, Fanny retornava com sucesso. Em cada batalha, ele saía vitorioso. E a cada vitória, seus seguidores aumentavam. Abrindo os olhos e erguendo-se em toda a sua altura, Teren lançou um olhar furioso para a multidão que o observava. Seus olhos oniscientes brilhavam com laranja incandescente enquanto a luz das velas cintilava em seu rosto. Seus cabelos prateados como lantejoulas lançavam uma luz dançante pelo salão, iluminando os rostos dos aldeões atonitos que lotavam a estalagem como grãos de arroz em um saco. No entanto, ressoou a voz de Teren. Havia alguém que o desafiava abertamente a cada passo, inflexível, Arconte dos Draleide, Alvira Serris. Era como se uma rajada de vento tivesse entrado no aposento à menção do nome dela. As velas tremeluziam e todos os pelos do corpo de Calen se arrepiaram. Ele olhou para Dan e Rist à sua direita, depois para o pai à sua esquerda, todos em transe, com os olhos fixos na elfa. Teren colocou sua caneca no banco à sua direita. Ela era forte. Ele atravessou o palco graciosamente, curvando o braço e tensionando o bíceps em direção à multidão. E perspicaz. Ele bateu o dedo indicador bruscamente na têmpora direita. Ela podia empunhar uma lâmina como uma rajada de vento varrendo folhas do chão da floresta, tamanha era sua habilidade e graça. Teren balançou os braços da esquerda para a direita, como se estivesse cortando o torso de um inimigo invisível com uma espada. Uma rajada de ar pareceu seguir o arco de seus braços. O cabelo de Calen foi soprado para longe de seu rosto, e com isso, ele pensou ter ouvido o lamento estridente de uma lâmina cortando o ar. O que há neste hidromel? Calen olhou fixamente para o líquido suave, sua mente aparentemente lhe pregando peças. Teren respirou fundo, com desejo. Calen viu um sentimento de orgulho em seu rosto ao descrever Alvira. Era como se ela fosse sua melhor amiga ou uma amante há muito perdida. Mas mesmo ela, em toda sua sabedoria, não conseguia imaginar a profundidade da ambição de Fanny. De repente, a luz na sala pareceu diminuir, como se engolida pelas sombras. A única coisa que Calen conseguia ver claramente era Teren, agora sentado no banquinho que antes abrigava sua caneca. Graças à sua dedicação inabalável à busca do conhecimento e à sua centelha mágica, as habilidades mágicas de Fanny superavam em muito as de seus pares, mas não era o suficiente. Fanny estava apaixonado pela perdição em Aether. O poder absoluto necessário para causar tal atrocidade era quase romântico em sua mente única. Esse tipo de poder era tudo o que seus sonhos mais loucos haviam imaginado, mas ele não sabia. As palavras de Teren se transformaram em um sussurro cativante. Ele não conhecia o veneno que é a magia do sangue. Suspiros de choque e sussurros abafados seguiram enquanto as pessoas vasculhavam a sala em busca da presença de soldados do Império, como se a simples pronúncia das palavras magia de sangue pudesse convocá-los através das paredes. Silêncio! Teren rugiu, sua voz como um trovão desenfreado. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Nada se ouvia além das batidas dos corações e da respiração abafada. Teren cruzou os braços, com um olhar de desdém. Em sua busca incansável e inabalável por poder, Fanny ouviu sussurros sobre um xamã que residia nas montanhas de Mardoru, reverenciado entre os Uraks por seu conhecimento e habilidade com magia de sangue. A jornada de Unain a Mardoru levou apenas algumas semanas, mas Mardoru é uma paisagem vasta, desprovida de vida e folhagens.
Seus picos ameaçadores, tão estriados quanto o dorso de um dragão, parecem perfurar o próprio céu. A busca poderia ter levado anos, mas, para surpresa de Fanny, o xamã esperava a vista de todos, onde a floresta Naivel encontrava as pernas serpenteantes das montanhas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela montanha, mas Fanny deixou Mardoru naquele dia um homem diferente de quando entrou. Ao retornar a Yunnain, ele passou 2 anos espalhando a semente da corrupção dentro da ordem, selecionando meticulosamente aqueles que considerava fracos de espírito. Sussurrava em seus ouvidos, prometendo-lhe seus desejos mais profundos, explorando seus medos mais sombrios. Suas palavras serpentinas de poder e glória distorciam suas mentes e dobravam suas vontades. Homens, elfos e até gigantes sucumbiram às suas manipulações malévolas. A voz de Teren baixou para um requiem melancólico. O mais fatal, porém, foi que ele se insinuou nas mentes de muitos Draleide. Contou como a ordem era corrupta e como precisava ser destruída de cima para baixo e reformada. Ele cutucou suas mentes, plantando as sementes da traição. Kalen pensou ter visto um fogo começar a queimar nos olhos amendoados de Teren. Entre os Draleide que se voltaram para apoiar a causa de Fanny estava um dos mais poderosos da ordem, um elfo chamado Eltoar da Etana. Ele era a primeira espada de Alvira Serris e estava ligado ao maior dragão de toda Eféria, Hélios. Teren se levantou do banco, com a boca contraída e um olhar de desejo. Era o ano de 2682, depois da perdição, na véspera do solstício de inverno, quando os planos de Fanny foram postos em ação. Assim que ele deu as ordens, seus seguidores assassinaram silenciosamente os guardas de plantão nas muralhas do castelo. Eles se moveram com eficiência implacável, usando facas e magia para enviar silenciosamente os guardas para o vazio. Conforme planejado, quando a lua de sangue estava em seu ponto mais alto no céu, os traidores abriram os portões de Yunnain. As trombetas de guerra dos Uraks foram ouvidas a quilômetros de distância. Sob a cobertura da noite, quase 100.000 se reuniram perto de Yunnain. Nunca antes uma única força de Uraks tão grande havia sido reunida. O silêncio tomou conta da sala. Nenhum sussurro foi ouvido enquanto Teren tecia sua história envolvente. A ordem nunca teve chance. Traídos internamente e cercados por todos os lados, foram massacrados enquanto dormiam. Os Draleide e seus dragões foram massacrados no caos que se seguiu. Alvira foi traída e assassinada por Eltoar, um de seus amigos mais próximos, que foi deturpado pelas maquinações enganosas das mentiras de Fanny. A voz de Teren ficou presa na garganta enquanto a dor cortava seu rosto. Fanny estava no topo do que hoje é conhecido como a Torre da Morte, observando a loucura que havia criado. Ele observava a cidade arder de uma distância segura. E de seu poleiro, Fanny enviou uma mensagem a todos aqueles que ainda eram leais à ordem. Com a magia negra e distorcida por trás dele, ele desencadeou uma detonação mágica de fogo e vento que eclipsou até mesmo a perdição em Aeda. As chamas engolfaram Yunnain em segundos, espalhando-se até o sopé das montanhas Lodar, a oeste, e Mardoru, a leste. Elas se alastraram por dias, alimentadas pelo poder da magia do sangue. Qualquer que fosse o acordo que Fanny tivesse feito com o xamã Zurak, não os protegeu. Sua utilidade havia terminado. Quando as chamas finalmente se extinguiram, tudo o que restava eram pedras e cinzas. A ausência de som na sala encheu os ouvidos de Kalen. Fanny retornou ao Nasla e assumiu o poder sobre o reino Lorien. O rei Eric foi queimado vivo por Hélios quando Fanny assumiu seu lugar no trono. Eric era um conspirador na tirania da ordem, ou assim proclamou Fanny. Nos meses seguintes, Fanny e seus seguidores erradicaram e eliminaram aqueles que permaneceram leais à ordem. O templo de Dracaldrir foi devastado, assim como a gigantesca cidade de Olmur. Quase todos os ovos de dragão pereceram na carnificina, e os que sobreviveram foram guardados nos cofres de Al-Nasla. Nenhum deles eclodiu até hoje. A ordem havia caído, e Yunnain, Dracaldrir e Olmur não passavam de escombros. Fanny devastou cidades élficas e gigantes por toda a extensão de Eféria. Contudo, não ousou atacar os elfos em Ezeutir ou Cael-Duin. Sabia que a floresta de Linalion estava repleta de proteções e armadilhas, preparadas ao longo de um milênio, mas também sabia que não precisava temê-los. Seus lendários protetores, os Draleide, estavam mortos, seus dragões, massacrados e seu poder, quebrado. Os elfos não ousariam emergir de Linalion, não em força. Não podiam enfrentar o poder do recém-formado Império Loriano. Os gigantes estavam praticamente erradicados, e os anões se entrincheiraram em seus reinos montanhosos. Ele havia vencido. A sala irrompeu numa cacofonia estrondosa de aplausos e gritos, mais pela trama da história envolvente do que pela sua conclusão.
As tábuas escuras do assoalho de carvalho rangiam e gemiam enquanto a multidão batia os pés e palmas fervorosamente. Em meio à celebração, Kallen pensou ter vislumbrado um vazio no rosto de Teren, uma tristeza inequívoca. Um momento depois, ela se dissipou. Ele fez uma reverência, agarrou seu hidromel com uma das mãos e saiu do palco, desaparecendo na multidão. Bem, irmão, acho que esse foi o melhor que ele conseguiu até agora. Kallen quase pulou da cadeira quando um par de mãos bateu em seus ombros. Ela, tira as mãos de mim, gemeu ele, afastando-a como se estivesse tentando espantar uma mosca. Vem cá, Hilvars. Levantando-se do assento, ele puxou a filha para um abraço apertado. Tanto Dan quanto Rist fizeram vários comentários sobre ela ao longo dos anos. A maioria era brincadeira. Eles gostavam de provocá-lo e vê-lo perder a paciência. Mas, aos 20 verões, Kallen tinha plena consciência de que havia vários jovens nas aldeias competindo pela atenção de ela. Ela tinha os mesmos olhos azuis de Freys, e seu cabelo era da mesma cor que as mães deles deviam ter quando ela era mais jovem, um loiro dourado cintilante. Vamos, Kallen. Te devo uma bebida do último mercado da lua. Ela puxou a mão de Kallen, arrastando-o em direção ao bar lotado. Sua caçada foi boa. A multidão pareceu se abrir ao redor dela enquanto ela deslizava pela multidão. Kallen a seguiu, e eles conseguiram chegar ao balcão de madeira desgastado pelo tempo com uma facilidade surpreendente. Mas nós encontramos. A voz de Kallen sumiu ao ver um jovem encarando ela de cima a baixo com um olhar lascivo. Kallen não o reconheceu, mas ele tinha a pele amarelada e as argolas de latão no nariz de Salme. Kallen o encarou antes de se virar para ela, que acabará de receber 2 canecas de hidromel de Lash com um sorriso agradecido no rosto. Ela riu ao notar a mudança de comportamento de Kallen. Ela gentilmente colocou a mão em sua bochecha. Um pouco protetor, irmão? Não se preocupe. Eu consigo cuidar de mim mesma, assegurou-lhe. Acho que você pode ter alguém mais interessante para conversar, de qualquer forma. Ela sentiu por cima do ombro de Kallen. Ela empurrou as 2 canecas de hidromel para as mãos abertas dele, aproveitando a surpresa dele para se esgueirar para a multidão. Os cabelos ruivos de Ania Gritten caíam sobre seus ombros esguios, realçando o brilho de seus olhos esmeralda. Assim como Kallen, Ania já tinha visto quase 18 verões. Ela tinha uma constituição esbelta e esbelta. Suas maçãs do rosto salientes, pontilhadas de inúmeras sardas, emolduravam um rosto que frequentemente deixava Kallen sem palavras. Ele sempre tivera uma quedinha por Ania. Talvez um pouco mais do que uma quedinha. Ela acenou para ele enquanto se aproximava. Foi incrível, não foi? Ania sempre cheirava flores doces. Sua mãe, Verna, era saboeira e membro do conselho da aldeia. Naquela noite, Ania cheirava flores de cerejeira. Kallen queria dizer algo espirituoso, mas sua mente ficou em branco. Tudo o que conseguiu foi um milímetro abafado enquanto oferecia a Ania a segunda caneca que ela lhe dera. Ele fez uma anotação mental para agradecê-la mais tarde. Obrigada, Kallen, disse Ania, encolhendo os ombros. Não sei o que ele tem, mas quando ele conta suas histórias, elas sempre parecem tão reais. Espero que ele volte logo. Meu pai disse que viu Dan, Rist e você arrastando um veado gigante pelos portões mais cedo. Que ótimo! Kallen lutou para conter uma leve onda de orgulho no peito. Bem, houve um pouco de sorte, mas... Dan chegou cambaleando por cima deles. Passou o braço em volta dos ombros de cada um, e um sorriso alegre e bêbado se espalhou por seu rosto. Você está falando do servo. Não que o Kallen tenha tido algo a ver com isso. Ele não conseguiria bater na porta de um celeiro se... Dan soltou um gemido quando Kallen lhe deu uma cotovelada nas costelas. O quê? Eu estava contando para Ania. Outra cotovelada rápida nas costelas garantiu que Dan não terminasse a frase. Ania começou a rir. Kallen pensou ter notado um sorriso em sua direção, mas foi interrompido por Dan perdendo a força nas pernas e quase levando Kallen consigo. Kallen agarrou com força o quadril de Dan, endireitando-o melhor que pôde. Acho que é melhor eu levar esse idiota para casa, disse Kallen, desculpando-se com os olhos. Ei! Dan soltou um soluço alto. Não me chame de idiota. Kallen se despediu de Ania e então encontrou Vars e Rist para avisá-los de que estava trazendo Dan para casa. Ele saiu da estalagem com Dan enrolado em seu ombro, usando-o como bengala. Você tem um timing péssimo, sabia? Dan nem olhou para Kallen. Não que isso importasse, seus olhos mal estavam abertos. Com um soluço, ele abriu um sorriso bobo. Kallen não conseguiu conter o riso.
Só tente não cair, tá? As ruas da clareira estavam fracamente iluminadas pelo brilho suave das velas que emanavam das janelas das casas ao redor. As celebrações do mercado da lua haviam diminuído um pouco, embora o zumbido da música e da bebida ali perto pudesse ser ouvido de dentro do Dragão Dourado e das fogueiras dos mercadores itinerantes que haviam se instalado nos limites da vila. Ao olhar para cima, Kalen avistou a lua cheia repousando na escuridão. Seu tom perolado dava ao céu uma aparência etérea. Algo pesado atingiu o flanco de Kalen, fazendo com que ele e Dan caíssem em espiral no chão. As costas de Kalen doíam enquanto ele se ajoelhava. Ele tentou se livrar da tontura. Então, vocês dois, seus merdinhas, acham que são engraçados, não é? Kalen reconheceu a voz de Fritz na escuridão. Tentou se levantar, mas uma bota o atingiu no peito, tirando-lhe o ar dos pulmões. Um par de mãos o agarrou pelos ombros. Um soco forte no queixo fez seus olhos brilharem. Um segundo soco fez sangue escorrer pela bochecha. Pensou que me pegaria desprevenido com esse soco, não é, Brier? Um terceiro golpe acertou sua bochecha. A força nas pernas de Kalen cedeu quando ele caiu de joelhos. Ele ouviu golpes sendo desferidos ao seu lado. Sem dúvida, eles estavam chutando o peito de Dan enquanto ele jazia ali, bêbado. Acho que vocês, rapazes, precisam aprender o seu lugar, disse Curtis, com uma voz mais grave. Golpe após golpe atingiu o peito de Kalen. Um par de mãos o manteve de pé. Ele estava começando a perder a consciência quando ouviu um resmungo baixo. O resmungo se transformou em um rosnado constante, acompanhado pelo lento bater de pés à medida que se tornava mais alto. Uma rajada de ar soprou perto do rosto de Kalen, e o som de barris de madeira sendo despedaçados encheu seus ouvidos. Um rosnado alto foi seguido por gritos. É o lobo! Tirem ele de cima de mim! Kalen sentiu o focinho de Faenir roçar em sua têmpora, seguido por um gemido baixo. Então, escuridão.